Salve, salve, trilheiros! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa nova aula de improbidade administrativa aqui no Trilhante. Eu me chamo Arthur Cassiani, atualmente assistente jurídico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com aprovações em procuradorias municipais, advoguei por alguns anos e agora aqui no Trilhante dando aulas de algumas matérias de direito público, bem como de informativos. Então, se você não me conhece, se eu não te conheço, muito prazer! Que nós tenhamos uma jornada maravilhosa rumo ao direito público, especialmente tratando da improbidade administrativa. Aqui, nas nossas aulas, nós faremos uma análise muito detida e aprofundada do texto da lei. A nossa ideia é analisar qual é o novo diploma legal de improbidade administrativa, os novos dispositivos. Por que é que a lei de improbidade, a grosso modo, foi deturpada? Porque ela foi abrandada, o que é que aconteceu? Nós analisaremos em um primeiro momento as disposições legais, analisando o texto frio da lei, trarei diversos comentários, diversas intervenções para que a gente possa entender melhor o funcionamento desse mecanismo de improbidade. E então, nós iremos analisar efetivamente aquilo que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal para análise de constitucionalidade. E aqui eu espero poder terminar esse módulo, esse curso com vocês, cientes da nova lei de improbidade. É uma nova lei? De certa forma não. Ela foi alterada. Só que são tantos dispositivos diferentes, houve uma deturpação tão grande da lei por abrandá-la demais que a gente pode até considerar quase como uma nova lei. Então, aqui nós iremos explorar as minúcias da lei de improbidade, começando pelo artigo 1º. O que é improbidade? O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma, e aqui vem o objeto da lei, de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Então nós já temos como objetos da lei de improbidade patrimônio público e patrimônio social. Mas quais são os requisitos para a caracterização da lei de improbidade? Temos aqui vários parágrafos ainda no nosso artigo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. E aqui começa a grande alteração, a grande deturpação, o grande abrandamento da lei de improbidade. Até um momento pretérito, antes das grandes alterações promovidas em 2021 pela Lei 14.230, nós tínhamos que a improbidade administrativa poderia acontecer por atos dolosos e culposos. Vamos rememorar? Dolo é a vontade de agir, a vontade de obter aquele resultado, a grosso modo. Culpa, eu tenho uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. E aquele resultado não é desejado, mas ele acontece. Portanto, com as transformações advindas pela Lei 14.230, eu tenho que agora a lei de improbidade somente será aplicada para casos dolosos na administração. E aí a gente já começa com um abrandamento totalmente desarrazoado na opinião de parte dos juristas. Por quê? Porque um administrador público, no exercício de suas atribuições, não pode se dar ao luxo de errar com uma negligência, com uma imprudência, com uma imperícia. Por isso, retirar a culpa para a caracterização da improbidade é, para uma vertente, um grande abrandamento da lei, uma forma de tornar a lei de improbidade de difícil aplicação. Porque eu precisaria provar o dolo, e isso não é fácil. Provar uma negligência, uma imprudência, uma imperícia é muito mais fácil, porque basta eu apresentar o resultado e buscar a partir do nexo causal a conduta. Alguém cometeu aquela conduta. Agora, para comprovar o dolo, não basta o resultado. Não basta o nexo causal. Eu vou ter que encontrar a conduta, eu vou ter que investigar a conduta, eu vou ter que analisar qual era o intento do agente ao realizar aquela conduta. Então, tudo ficou mais difícil. Bom, Arthur, isso é totalmente ruim? Calma, a gente também não pode ser maniqueísta e acreditar que só um lado tem razão. Qual que era uma grande justificativa para a gente tentar remover a culpa da lei de improbidade? Que
O prefeito sai da prefeitura, mas a prefeitura não sai do prefeito. O governador sai do estado, mas o estado não sai do governador. O presidente sai da presidência, mas a presidência não sai do presidente. Arthur, o que você está querendo dizer? Que durante a passagem do chefe do executivo pelo executivo, ele acumulava algumas ações de improbidade em seu desfavor, ações civis públicas, ações populares, ações dos mais variados tipos, indenizatórias, criminais, etc. e tal, por atos culposos ocorridos no mandato, atos que sequer o prefeito tinha conhecimento, porque às vezes um técnico assinou e o técnico fez o trabalho, fez o estudo, às vezes eivado de um erro, uma negligência ali, uma imperícia no caso, né, de ser um técnico construindo um projeto, por exemplo, e o prefeito só assinou. Quem vai responder por isso, em um primeiro momento, é o próprio prefeito. Então, o chefe do executivo deixava o executivo e continuava durante anos, às vezes até décadas, respondendo processos advindos do ato do executivo, como prefeito, governador, presidente da república. Por isso, vamos abrandar a lei de improbidade para facilitar e trazer os melhores nomes, os melhores quadros para o executivo municipal. Tem gente boa ficando de fora por medo de ser processado. Vamos trazer essas pessoas para cá. O problema é que a lei de improbidade vale para todo servidor público, não só para aquele do executivo. Então, quem foi beneficiado com isso? O servidor do legislativo, os próprios servidores concursados, os servidores comissionados, todo mundo está englobado nessa lei de improbidade. A gente vai entender melhor que não só quem passou numa prova ou quem exerce um cargo público, como a gente costuma conhecer, pode responder por isso. Calma, a gente vai entender. Mas em síntese, uma lei que vale para todo mundo foi abrandada, portanto ela foi abrandada para todo mundo e agora você já entendeu um pouquinho quais são as críticas e quais são os pontos favoráveis ali dos legisladores que quiseram fazer essa alteração. Beleza? Considera-se dolosa a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado 9º, 10º e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Então o agente cometeu aquele ato. Tudo bem, não basta que ele tenha tido o intento de cometer aquele ato. A gente precisa analisar a vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado. Tudo bem? Por isso que é difícil. Negligência, imprudência, imperícia é fácil demonstrar. Dolo é difícil demonstrar. Então a gente dobrou a dificuldade de imputar a alguém as penas da lei de improbidade administrativa. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Pessoal, não fui eu que criei o parágrafo 3º, não fui eu que criei o parágrafo 2º, o parágrafo 1º, mas vocês estão vendo que é tudo a mesma coisa até agora? O legislador, ele quis se assegurar que o dolo seria excluído da lei de improbidade administrativa, que ele repetiu, não fui eu que errei não, trazendo aqui nos slides. Não, ele repetiu por diversas vezes questões basicamente idênticas, só trazendo pontos um pouquinho diferentes para poder trazer um novo parágrafo, um novo artigo, uma nova disposição. Tudo bem? Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Perfeito. A gente vai usar em um primeiro momento, aqui na nossa lei de improbidade, o direito administrativo e de forma suplementar a gente pode usar outros dispositivos, como a gente vai ver. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do DF. Portanto, a lei de improbidade vale para todo mundo que age no poder público. E estão sujeitas às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Portanto, temos que não só a administração pública, lato sensu, está inserida. Eu tenho também aquelas entidades privadas que recebem alguma verba pública. Todo mundo que tem envolvimento com verba pública poderá responder por improbidade administrativa. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita anual, limitado o ressarcimento de prejuízo, nesse caso,
a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. É dizer, ainda que eu tenha uma entidade que não faz parte ali da administração pública, se houve algum custeio do erário, se houve dinheiro público na confecção daquela entidade, no andamento daquela entidade, aquela entidade vai responder. Mas ela vai responder, ou seus dirigentes vão responder, somente em relação àquela verba pública. Então, suponhamos que a entidade tem um patrimônio de 10 milhões de reais e o poder público concorreu com 500 mil. Os atos que serão objeto da lei de improbidade serão aqueles ocorridos com relação aos 500 mil do poder público. Os outros 9 milhões e meio de recursos privados, de doações particulares, isso tudo não será objeto da lei de improbidade. Tudo bem? Então nós iremos analisar a lei de improbidade com relação às verbas públicas. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. É dizer, o ato precisa ser doloso. O que é um ato culposo? É um ato, por exemplo, eivado de uma decisão tomada com base em uma divergência interpretativa. O prefeito quer aplicar, quer empenhar uma verba, mas ele não sabe se ele pode empenhar aquela verba. Ele pede para o setor jurídico analisar a jurisprudência, e a jurisprudência não é uníssona. Existe 50% dizendo que pode, 50% dizendo que não pode. O procurador municipal diz, prefeito, sugiro que o senhor não faça. Não faça porque não há ali uma jurisprudência conforme. Então é melhor que o senhor não faça. O prefeito ainda assim diz, olha, como existe uma divergência interpretativa, eu vou fazer. Eu vou empenhar essa verba, seja para o objeto desejado pelo prefeito, ele diz ali que aquilo vai atingir um bem público, uma finalidade social, e ele empenha essa verba. Posteriormente, essa jurisprudência é assentada por meio de uma decisão superior. E o prefeito agiu em desconformidade com essa jurisprudência. Pode o prefeito ser responsabilizado? Agora, não. Está fora de discussão. Conquanto nós tenhamos aí uma ADI analisando essas questões, e a gente vai ver posteriormente, no texto da lei, no texto frio da lei, nós temos agora um afastamento dessa responsabilização do prefeito. Por quê? Porque não seria um ato doloso. É uma consequência do artigo 1º. Então, parágrafo 8º, ele vem mais uma vez repisar as questões de dolo na configuração da improbidade administrativa. A gente volta já já aqui no Trilhante.